Olá, gente, aqui é o Zé. Vamos então começar a resolver a lista de apoio da semana 5, começando pelo exercício 1. O enunciado diz: um densímetro esboçado na figura é constituído por um bulbo cilíndrico com as bases arredondadas, que é essa parte do densímetro, e nessa parte do bulbo contém um lastro e uma haste cilíndrica com diâmetro de 6 milímetros e com 15 centímetros de altura. A massa total do densímetro é de 45,73 gramas. Quando imerso em água a 22 graus Celsius, com densidade igual a 0,998 gramas por centímetro cúbico, a altura da parte submersa, que é esse pedacinho aqui, da haste é de 7,25 centímetros, 7,25 centímetros, que eu chamei de D. No primeiro item, ele pede para determinar o volume do bulbo, ou seja, só o volume desse pedaço do instrumento. Então, para quem não conhece, o densímetro é um instrumento de medida e ele é composto justamente por esse bulbo e uma haste. Todo ele é feito de vidro. E ele é oco por dentro. E aqui dentro tem um pezinho de chumbo. Então a ideia é que você pode colocar esse objeto em líquidos e verificar qual é a densidade do líquido segundo uma régua graduada aqui nessa haste. Então, o que eu quero saber é somente o volume deste bulbo. O exercício ele dá quais são as dimensões da haste, então a gente poderia facilmente calcular o volume da haste. Mas ele quer somente o volume do bulbo. Ele ainda diz que as bases são arredondadas, né? Normalmente todos os cantos são arredondados para impedir que fique líquido, né? Aderido. Também é mais fácil, como é vidro, é mais fácil de conformar dessa maneira. Então, bom, calcular somente o volume do bulbo. Como essa situação com bulbo imerso a uma certa profundidade, né, o bulbo mais a haste está numa situação de equilíbrio, eu posso dizer que a força de empuxo do líquido sobre o instrumento é igual ao peso do do bulbo inteiro. Eu vou chamar de M vezes G. E por que eu não vou chamar de P? Para não confundir com P de pressão, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores. Então, a força de empuxo vai ser igual à força-peso, eu poderia chamar, pelo menos por enquanto, de força-peso, está em equilíbrio. E vocês veem isso no cotidiano, por exemplo, com gelo. O gelo ele é menos denso que a água, então fica uma pequena parte do gelo para fora quando vocês colocam ele na água, justamente por conta disso, porque o empuxo se igualou com o peso do gelo. Se nessa situação eu forçasse o instrumento a submergir na água, o que aconteceria? Depois que eu soltasse, ele ia voltar à tona e ia ficar balançando até novamente entrar em equilíbrio. Então, pelo fato dele estar parado nessa situação, quer dizer que essas duas forças estão equilibradas. Então, se eu aumentasse o peso dele, ele ia afundar de acordo. Só que a partir do momento que eu removesse esse peso, ele ia voltar para essa situação. A mesma coisa aconteceria se eu puxasse. Se eu puxasse, parte do instrumento ficaria exposto ao ar novamente, e quando eu soltasse, novamente ele ia afundar, ia ficar balançando até novamente entrar em equilíbrio, de maneira a obedecer essa relação. A força empuxo
Força de empuxo, ela é dada pela densidade do líquido onde o objeto está submerso, ou parcialmente submerso, a aceleração da gravidade e o volume que o objeto está deslocando dentro do líquido. A força-peso, por sua vez, ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade. Tanto a massa quanto a aceleração da gravidade foram fornecidos pelo exercício e eu não preciso me preocupar por enquanto. O grande problema, né, que é a dificuldade de resolver esse exercício, é em calcular o volume deslocado. Então, o problema é calcular o volume deslocado. Por quê? Percebam que eu não posso usar o volume do cilindro inteiro, porque ele não está completamente submerso na água. E também não posso usar só o volume da haste ou só o volume do bulbo. Por quê? O bulbo está completamente submerso e parte da haste também está submersa. Então eu posso dizer que o volume deslocado, que eu vou chamar de VD, é igual ao volume do bulbo, que é o que o exercício está pedindo, mais o volume da haste que está submersa. Então ela não está completamente submersa, então ela não está deslocando todo o seu volume de água. Bom, o volume da haste é nada mais do que um volume de um cilindro. Então eu posso calcular VH através da fórmula do volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, seria a área da base, πr ao quadrado, um cilindro, né? Então, a base circular, πr ao quadrado, vezes a altura, que é o que eu chamei de d, que é a parte do cilindro, da haste, né? Parte da haste que está submersa. O volume da haste vai ser igual a R, eu transformo para metros, que tinha dado diâmetro de 6 milímetros, então o raio é 3 milímetros. Passando 3 milímetros para metros, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes a parte da haste que está submersa, que é 0,0725. Novamente transformei de centímetros para metros. O volume da base é, portanto, 2,05 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então eu já tenho o volume da haste que está submersa. Como todo volume submerso é o volume do bulbo mais esse volume da haste, pelo menos uma dessas incógnitas eu já tenho. Bom, eu tinha essa relação, né? Força de empuxo igual a força-peso. Então eu sei que a força de empuxo é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado. E é igual a força-peso, que é massa vezes a aceleração. Posso já desconsiderar, cancelar, simplificar, né? Anulando a aceleração da gravidade.
E o volume deslocado eu já tinha definido que era o volume da haste submersa mais o volume do bulbo. Então a densidade vezes VH mais VB vai ser igual a massa. Bom, eu quero isolar o volume do bulbo. Então eu vou fazer a distributiva e depois deslocar conforme a necessidade. Então, o VB mais o VH será igual a massa. O volume da haste eu tenho assim como a densidade, então vou passar para o outro lado. Então, o VB é igual a massa menos o VH. Agora eu vou passar a densidade, ρ, dividindo. Tudo bem? Fazendo uma simplificação, né? Tem que m sobre ρ menos VH. Pronto. Então eu posso calcular o volume do bulbo fazendo simplesmente essa continha. Para quem tem dúvida de como eu passei daqui para cá, como eu tenho uma subtração com a mesma base, eu posso fazer ela separada. Então vai ficar m sobre ρ menos ρ VH sobre ρ. Então, nessa segunda fração, os ρ's vão se cancelar e eu vou ficar com essa equação. Eu vou passar essa notação aqui para cima. Então, o volume do bulbo será a massa do bulbo sobre o menos o volume da haste. Então, o volume do bulbo será dado pela massa, que é 45,73. Aqui está em grama, vou passar para quilo, vezes 10, menos 3, dividir pela densidade. A densidade é dada em gramas por centímetro cúbico. Passando para quilogramas por metro cúbico, eu tenho que é 198 quilogramas por metro cúbico. Menos o volume da haste que eu já tinha calculado, que é 2,05 vezes 10 a menos 6. O volume do bulbo será então 4,38 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Então, beleza. Já calculei o volume do bulbo. Esse primeiro item já está completado. No segundo item, ele pergunta quais são a mínima e a máxima densidade do líquido que este densímetro pode medir. Pode parecer um exercício, assim, uma coisa meio complicada, porque afinal de contas você não acha que tem os parâmetros necessários para calcular. Mas só precisa ter exercitar um pouco a questão de visualizar o problema. Bom, a questão do equilíbrio entre força de empuxo e a força-peso sempre vai ser obedecida, né? E como a gente vai manter o densímetro, a gente vai mudar o líquido,
Então a gente mudaria o líquido. Para o caso da menor densidade, o que aconteceria? Se um líquido ele for muito pouco denso, o que vai acontecer? Se o líquido for um pouco muito menos denso do que a água, a minha força-peso vai continuar a mesma, porque o densímetro é o mesmo. Agora a força de empuxo, que é dada pela densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado, a densidade sendo menor, para fazer com que essa igualdade permaneça a mesma, o volume deslocado vai ter que aumentar. E para aumentar o volume deslocado, o meu densímetro vai ter que afundar. Ele afundando vai aumentar o volume deslocado, que vai ser igual ao volume total do meu densímetro. Então vamos calcular o que aconteceria neste caso, para o caso do densímetro estar completamente afundado no meu líquido. Bom, neste caso, o volume deslocado será igual ao volume total do meu densímetro. O volume total do meu densímetro é igual ao volume do bulbo mais o volume total da haste. Agora não é mais esse VH, não é mais somente o volume da haste que estava parcialmente submersa, agora é o volume total da haste. O volume do bulbo eu já tinha calculado no item anterior. Então o volume do bulbo será igual a 4,38 vezes 10 a menos 5, já ainda em metros, né? Mais o volume da haste total. Continua sendo πr ao quadrado vezes a altura, só que agora é a altura total da haste. O volume deslocado será igual a 4,38 vezes 10 a menos 5, mais π, o raio continua sendo o mesmo. É 3. 3 vezes 10 a menos 3 é o raio, em metros, ao quadrado, vezes a altura, que é 15 centímetros. Então é 0,15. O volume deslocado será, então, 4,38 vezes 10 a menos 5, mais, fazendo essa continha, a gente tem 4,24 vezes 10 a menos 6. O volume deslocado será, então, essa soma, que dá 4,8 vezes 10 a menos 5. Metros cúbicos. Espero que esteja tudo bem até agora. Eu simplesmente calculei o volume total do meu densímetro. Bom, o que ele quer é qual é a densidade mínima possível de calcular. Para o caso
da densidade mínima, eu sei que a densidade será igual a massa dividido pelo volume. Neste caso, então, temos que a massa será igual à massa do densímetro, que é 45,73 vezes 10 menos 3 quilos, dividido pelo volume que eu acabei de calcular. 4,8 vezes 10 menos 5. A densidade nesse caso, então, será 952,45 kg por metro cúbico. Veja que é uma densidade razoavelmente inferior à da água. Então, o densímetro, a ideia é que, como qualquer objeto, a diferença é que ele tem uma graduação que você pode verificar qual é a densidade dele. Por conta dessa questão da força de empuxo ter que se equilibrar com a força-peso, a densidade do densímetro, ela não necessariamente se altera, mas ela se adapta às condições do líquido onde está sendo usado no instrumento. Então, para o caso, né, da densidade mínima, como todo ele vai estar submerso, então ele vai deslocar um volume de líquido que vai ser proporcional à densidade dele. Como a gente sabe que o volume deslocado vai ser exatamente o volume do tubo, então eu sei que o volume que foi deslocado deveria estar preenchido pelo líquido, caso o instrumento não estivesse lá. Então, uma vez que o instrumento está lá, eu posso encontrar a densidade através dessa formulinha básica. Densidade igual massa sobre volume. Agora, o que fica talvez um pouquinho mais complicado de observar é que quando um bulbo está no limiar do que ele pode medir, né, a graduação, isso precisa ter um pouco de conhecimento técnico, né? A graduação normalmente só se encontra na haste, tá? Então é aqui que ela pode ser medida. O máximo, então, de densidade nessas condições que o densímetro vai conseguir medir é quando o bulbo estiver completamente imerso na água e a haste completamente fora da água. Então, o volume deslocado será igual ao volume do bulbo. Então, a gente pode usar de novo aquela fórmula, né? Massa sobre o volume deslocado. A densidade, essa é a massa, que é 45,73 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume do bulbo, que era 4,38 vezes 10 a menos 5. A densidade, então, será 44,74 kg por metro cúbico. Então, justamente ao contrário da densidade mínima, né, que estava todo o densímetro submerso, agora eu tenho somente o bulbo submerso. Foi um pouco mais fácil de fazer o cálculo, porque o volume do bulbo eu já tinha calculado logo no primeiro item. Então eu desconsiderei completamente o volume da haste. Legal?
Então, essa é a resposta desse exercício, espero que vocês tenham entendido. Não é um exercício fácil, né? Mas ele abrange bastante dos conhecimentos levantados na sala de aula. Esse é um exercício que muito provavelmente pode cair na prova, tudo bem? Então, a gente se encontra agora no próximo vídeo desta lista de exercícios. Então, até daqui a pouco.